glória, onde há perfeito amor. Glória a Jesus. Vamos lançar a palavra nesta noite, segundo o título aqui, a advertência acerca das falsas doutrinas. Sexta-feira eu estava falando a respeito do que era verdadeiro diante de Deus e daquilo que não era verdadeiro, da religião verdadeira ou do caminho verdadeiro, e que se identifica ou aparece também como grupo em que é considerada grupo dos ímpios e grupo dos santos e grupo dos justos. Não é assim? O salmista Davi, ele reconhecia uma assembleia que ele chamava a assembleia dos maus, chamava dos tiranos, né? Mas ao mesmo tempo ele tinha discernimento e ele mesmo chegou a chamar também a assembleia dos justos. Está entendendo? Então nós, queridos e amados irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Aleluia. E nós precisamos ter esse entendimento de saber discernir, né? Olha só, quando o apóstolo Paulo ele estava falando a respeito das falsas doutrinas significa o quê? Ensinamento, né? Doutrina, ensinamento da palavra, correção. Na antiguidade que eu alcancei, o culto de doutrina era já considerado e conhecido como o culto da família. Aqui é a família cristã. Se nós observarmos, Jesus ele deu esse exemplo para nós em questão de sermos a família verdadeira, a família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo teve a preocupação aqui em dizer que ninguém vos engane com palavras persuasivas, né? Que ninguém te engane com as suas inteligências, que ninguém possa chegar com aquela palavra tão mansa, tão meiga, de uma maneira que você pode de repente ficar de queixo caído, no ditado popular, né? Mas fulano conversa tão bonito, fulano fala assim em português que a gente fica, que ele não deixa uma vírgula fora, ele não deixa um ponto fora, ele não deixa um acento fora, ele coloca tudo. Aí as pessoas, olha, é esse que eu precisava, é esse que nós estamos necessitando. E de repente a Bíblia diz para nós que ele pode ser um enganador. Nós estamos falando na continuidade que Paulo, juntamente com Tiago, juntamente com os discípulos, eles procuravam passar para a igreja aquilo que eles aprenderam. Por que eles aprenderam e foram, vamos dizer, bem disciplinados? Por que eles foram bem doutrinados? Porque eles conviveram, vamos dizer, com o próprio Jesus. O mais distante deles foi Paulo, né? Que foi conhecer Jesus de uma maneira que eu acredito que você jamais queria conhecer Jesus como Paulo conheceu, pegando o primeiro tapa nos olhos para poder, né, os olhos serem abertos depois. Não foi assim? Né? Quantas pessoas que às vezes, irmãos, só aprendem com Jesus, ou só abraça o plano da salvação, depois que apanha muito, ou seja, sofre muito, aí é que sem graça do Evangelho. Mas nós observamos aqui que muitas das vezes os enganadores eles se aproveitam das necessidades das pessoas, diferente de Jesus, diferente do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Ou seja, os falsificadores da doutrina eles usam de artimanhas, percebe? Eles usam de artimanhas e tornam um evangelho misto, um evangelho misturado, porque ele consegue enganar as pessoas naquilo que as pessoas estão precisando. Vamos dizer, muitas das vezes, o falsificador da palavra, ele não quer agravar as pessoas, ele não quer realmente ferir as pessoas, mas ele quer deixar as pessoas alimentadas no ego que mais as pessoas gostam, mais desejam. Mas o verdadeiro evangelho, aleluia, ele é praticado por intermédio de que, irmãos?
Dizem. Se nós observarmos, Jesus, quando ele convocou a igreja, que mandou ficar em Jerusalém, ele disse: vocês vão ser as minhas testemunhas. Testemunha é alguém testemunhar aquilo que o outro faz ou pratica, né? Então Jesus disse assim: vocês vão ser os meus representantes, vocês vão ser os meus embaixadores. Aleluia. Eu vou ter uma agência aqui na terra, e vocês que vão ser os despachantes das passagens para chegar no céu. Aleluia. Eu vou entender, irmãos, o evangelho desta maneira na minha vida, que eu sou aquele que posso adoçar sim a fé de alguém para chegar no céu. Mas se eu não me tornar ou não for um verdadeiro cristão, eu posso ler a Bíblia e desviar alguém. Não é verdade? Alguém pode chegar perguntando qual é o caminho do céu. Alguém quer chegar, vamos dizer, na capital, alguém pode dar para cá sim. Será que ele chega lá? Né? Não tem como chegar, irmãos. Assim é o ensinamento da palavra. Então no verso 5 diz: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto ao corpo, ele faz referência de que ainda que esteja ausente das pessoas, mas ele amava tanto as pessoas que para ele era como que ele estivesse ali presente com os irmãos. Imagina se Paulo tivesse tido o privilégio, do avanço da ciência, e por que não dizer da tecnologia dos dias atuais que nós estamos vivendo, né? Ele poderia até, vamos dizer assim, ter falado heresias. Por que, pastor? Porque ele pode de repente criar algo que poderia contrariar a fé de alguém, pela ausência dele. Mas ele que está me vendo aí, me assiste aí, ó. Eu vou aqui mandar a palavra, você está vendo eu estou aqui, ó, mas você está me vendo. Ainda bem que Paulo não teve esse privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi verdadeiro, ó. E o meu corpo está ausente de vocês, só que o meu espírito é o mesmo que testifica por Deus, o mesmo de vocês. Aleluia. Eu estou presente com vocês aí. A alegria que vocês sentem aí, eu sinto aqui. A certeza que eu tenho da salvação, vocês têm aí. Olha, o Espírito que revela a mim quando eu estou presente é o mesmo que revela quando eu estou ausente. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo que testifica aí, ele testifica aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu vejo aqui dele dizendo que regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, a igreja do Senhor Jesus, ela cresce com ordem, ou em ordem. Ela não é uma igreja que não tem um organismo. Do contrário, nós até estudamos na lição, que foi na lição passada ainda, não foi? Falou que a igreja, ela é um organismo e ela tem uma organização. Aleluia. Ou seja, uma casa que não tem nem ordem e nem é organizada, meu irmão, ela pode ganhar o dinheiro da cidade inteira, mas entra, não sabe que tem o fundo, ou não é assim? Se uma dona de casa, por exemplo, ela pode se tornar a maior ministra da economia do seu lar, da sua casa, da sua família, mas se ela for desorganizada, a comida que ela pode cozinhar para comer hoje e amanhã, ela bota tudo e deixa fora da geladeira e o resto vai para o mar. Amanhã tem que ter outra. Isso é casa desorganizada, de pessoa desorganizada. Na nossa organização espiritual, tem as coisas que desorganizam também no nosso comportamento. No nosso comportamento. Aí de repente, alguém que não está ligado à questão espiritual, em questão do conceito da vida, mas gosta de coisa desorganizada, ela vai discordar de você que gosta de organização. Aleluia. Ela simples é parte de
igreja e lá anda ou vive de qualquer maneira, de qualquer jeito, irmão, ela vai te criticar, vai sempre dizer para você que você só quer ser mais santo. Fulano só quer ser santo e é mais santo que os outros. Que bom que você queira ser a pessoa santa que faça a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você queira ser um santo da qualidade de Eliseu. Passou ali, passou o santo homem de passou o santo homem de que nós possamos, irmãos, fazermos a diferença. Aleluia. Será que quando Paulo passava, alguém não dava o mesmo elogio para Paulo? Eu acredito que sim. Eu acredito que quando o apóstolo Paulo, quer ver você ver aí para a sua segurança, em 1 Coríntios capítulo 11, o verso 1, o que Paulo diz aí? Para nossa segurança em questão de seguirmos a exemplos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, primeiro Coríntios 11, verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele fala aí? Louvor-vos, irmãos, porque tudo vos lembrais de mim, retendes os preceitos como vos entreguei. Vos entreguei. Esse Então Paulo diz: sejam meus irmãos. Isso é uma convicção da vida que a pessoa leva, não é, irmão? É uma pessoa que tem muita segurança da vida que ele leva diante de uma sociedade, diante daqueles que estão ao seu redor. Era um homem muito ético em guardar os conceitos da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que a mensagem que Jesus disse: olha, você é a minha testemunha. Quando você estiver em Jerusalém, quando você estiver na Samaria, quando você estiver na Judéia, e quando você chegar até os confins como que diz assim, quando você se ausentar dos teus, daqueles que estão no teu convívio, quando você estiver ausente de todo mundo, os confins da terra, ninguém te conhece, é uma pessoa desconhecida, mas alguém vai olhar para você, vai identificar e dizer assim: esse aqui é um daqueles que andava com Jesus. Se Pedro tivesse ligado nisso, ele não tinha negado a Jesus. Quando alguém não vai nessa realidade, ele por nada, ele esquece que é crente. O apóstolo Paulo, ele nos convida nós a sermos seus imitadores. Louvado seja o nome do Deus Pai. Outra vez ele disse no capítulo 4, também 1 Coríntios, verso 16, como é que ele diz? Capítulo 4, verso 16, ele torna a repetir para a igreja, pastor, a mesma frase. Você precisa saber que a testemunha verdadeira é 2 ou 3. Admoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Outra vez, Admoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Está vendo aí, irmãos? Ele não se cansava de repetir a mesma coisa. Eu acredito até que ele já tivesse dito, que alguém tivesse, ele disse: rapaz, eu vou lembrar você de novo, né, irmão Zé? Eu já disse uma vez, será que você não valeu? Ei, eu vou lembrar você de novo. Porque às vezes acontece, irmãos, de uma pessoa ser repreendida uma vez e depois veio o problema da memória, né? É a doença da memória. Eu digo que isso está tão presente, que não é somente na vida secular das pessoas, não. Como assim? Na vida secular. Às vezes eu chego para comprar uma peça de um veículo, né, em uma loja, e aqueles mais velhos, quando eu chego,
seu Assis. O senhor tem isso? Tem. Quanto que é? Tanto. Na mesma hora. Está entendendo? Se eu chegar para o trabalhador balconista, você pensa, eu vou ver se tem. E quando eu chego, quanto é? Eu vou ver aqui no computador. Rapaz, está certo? Não é muito diferente na casa de Deus. Às vezes é surpresa para muita gente ver uma pessoa das antigas, dos remanescentes, que ouviram uma palavra, memorizaram, e se você hoje perguntar, ele vai dizer assim: tal ano eu ouvi o irmão pregando assim, tal mês eu ouvi o irmão pregando assim, e aquilo que ele ouviu e aquilo que ele aprendeu, ele guardou no coração. O que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, verso 24? Para os inteligentes, entenda aí, presta atenção, Jesus diz aí. Para o inteligente, 7. Tu aquilo, pois, que escutas, está nestas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Isso entende? É sim. O inteligente ele ouviu e ele guardou. Por que ele guardou? Porque ele colocou em prática. Se ele colocou em prática, ele edificou a sua casa aonde? Na rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Na rocha. Aí nós observamos quando Paulo ele diz aos Romanos, você vai abrir a sua Bíblia, Romanos 12, e o verso 1 e 2. Vai lá, Romanos 12, e o verso 1 e 2. O que ele diz? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Você entendeu esta passagem? O que o apóstolo Paulo estava observando, irmãos, parece assim uma expressão dele, de alguém que estava tão compadecido do fracasso espiritual de muita gente, da maneira de cultuar ao Deus Pai, de reverenciar ao nome do Deus vivo, que ele chegava a pedir, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, faz assim, crente. Eu acredito até que era crente, estava voando na casa de Deus, não levava em conta que aqui é um lugar de reverência. Todo corpo ele tem um órgão, e nesse organismo ele incita a sua organizar um momento para o louvor, um momento para a palavra, um momento para a oração. Não é assim, pastor? Até se a gente vai orar, eu tenho que saber diferenciar a hora da oração. Estou orando, estou pedindo, estou agradecendo a Deus Pai. Agora eu estou pregando, aí eu vou pregar para você ouvir, para você entender. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu estiver orando, não estou preocupado se você vai entender minha oração ou não. Eu estou orando a Deus. Mas às vezes você divide, que você fica tão preocupado com o julgamento de alguém que está do teu lado para ouvir a tua oração, que você mistura. E eu quero dizer a você, dirige a sua oração a Deus, porque quem vai dar a resposta do que tu está pedindo é Deus. Isto é o culto racional. Louvado seja o nome do Senhor. Não é, vamos dizer assim, a liturgia do culto que vai fazer com que Deus se agrade da maneira que você está fazendo a liturgia. Não, é você agora estar com o coração puro.
observarmos aqui no versículo 1, irmãos, que me chamou a atenção, que há algo que pode tirar esse verdadeiro culto de você. O que é a parte B do versículo? Que apresentei o vosso corpo. O vosso corpo é sacrifício vivo. Terceiro, santo e agradável a Deus. Aí vem a conclusão, que é o vosso culto racional. Irmãos, quando eu vejo isso aqui, eu vejo que nós assemelhamos. Nós somos atacados muitas das vezes pelos falsificadores da palavra, que tornam-se ao mesmo tempo falsos profetas, falsas religiões, pela maneira das irmãs andar, porque as irmãs andam bem vestidas. Aí alguém chega e diz assim: não precisa esse exagero. Ou não é verdade? Profanos que não tem mais temor a Deus, que mudam as verdades de Deus em mentiras. Romanos capítulo 1, versículo 25. Quem lê esse versículo aí para mim, por favor? Romanos 1, versículo 25. O que eles dizem? Que Deus abandonou as paixões humanas, porque a graça da mulher mudara os natural contrária à natureza. Você lê Romanos 1 e 25? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Alguém chega com esta maneira que afronta o Deus Pai, desonra a si mesmo, ou tira a moral de si mesmo, porque mudaram as verdades, ou a verdade de Deus e transformaram em. A Bíblia não diz isso aí de você precisa andar bem vestida, não. Falso profeta. Isso é costume, isso é doutrina dos homens. Eu vou mostrar a você que não é doutrina dos homens. Vou mostrar a você que uma roupa indecente é costume e doutrina do adversário da nossa alma e dos falsos profetas. Jeremias, ele era um profeta, que ele profetizava, e ele chegou ao ponto de escrever um livro chamado Lamentação. E ele lamentava, irmãos, o comportamento das pessoas de uma maneira que, para ele, era vergonhoso o que eles estavam fazendo. Abra aí a sua Bíblia, Lamentação, capítulo 1, versículo 8 e 9. 8 e 9. Aqui é o verdadeiro profeta que está dizendo. Os falsos profetas não tem nada a ver, mas o verdadeiro, olha o que ele diz: Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos os que a amavam a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também suspirou e voltou para trás. A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou de seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Você entendeu uma palavra aí? O inimigo, ele acha bom demais. Ele gosta, né, de ver as pessoas envergonhadas. Pois o papel dele, desse Jesus, que ele veio para matar, roubar e... Ele veio para matar, roubar e...
foi no papel de Satanás. E aonde estava aí a imundice? A imundice delas estava onde, irmãos? Nas vestes. E o profeta aí fez questão de destacar que era nas saias. Saia curta, saia transparente, saias indecentes. As igrejas falsas, elas não se preocupam com isso, porque elas não têm compromisso com a salvação. A quem tem compromisso com a salvação sabe que o homem e a mulher, ele precisa da santificação. Aleluia. Por quê? Porque sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14. Hebreus 12, 14. Quem quiser ver o Deus Todo-Poderoso, irmãos, tem que lutar pela santificação. Santificação em tudo. Não é só em uma parte. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? E o que é ser santo? Santo é ser separado, fazer a diferença. Eu digo sempre, irmãos, que as pessoas mudarem, vamos dizer assim, saindo da Babilônia, só em questão de identidade. Como assim, pastor? Você faz parte daqui, é membro da igreja, sim. Você tem uma identidade ou não tem? Quem tem identidade aqui, irmãos? Quem tem cartão de membro aqui? Cartão de membro. Glória a Jesus. Para você entender melhor. Sua identidade da igreja é o teu cartão de membro. Claro que não vai dar direito de você andar com o cartão para todo canto, se caso você deslizar ou estar envergonhando o evangelho. Aí sai dizendo: eu sou crente, é o meu cartão, sou crente há tantos. E Jesus disse: nem te conheço. Está entendendo? Eu digo sempre que alguém sair da igreja, por acaso, e me pedir a carta de recomendação, é tão difícil para mim. Mais difícil do que quem está saindo receber carta. Mas, pastor, qual é a dificuldade? O modelo da nossa carta de recomendação, ela é praticamente uma carta universal. Isso das Assembleias de Deus, tempo central. Tempo central. Ela praticamente é. Então nós a recomendamos ao irmão que está em perfeita comunhão com a igreja, que a recebais como usa fazer os santos. Então, se de repente a pessoa vai e está disciplinado e pedir a carta, como é que eu devo botar na carta? A recomendação. Então melhor não dar, porque um dos dois vai sair como verdadeiro mentiroso. Ou não é assim, irmãos? Estou falando aqui de doutrina do profeta verdadeiro. Aleluia. Quem está entendendo? A glória a Deus. O profeta Jeremias era verdadeiro ou não era, irmãos? Ele se conformou? Não, ele lamentou, ele chorou. Povo duro, povo rebelde, que coração endurecido. Eu estou dizendo que essa imundice, o povo tem que deixar, tem que tirar. Que às vezes é falta de inteligência das pessoas. Irmãos, observe o que eu vou dizer a você. Na hora de você comprar até uma veste dessa aí, de uma roupa fina ou grossa, o preço às vezes é o mesmo. E o que muda? Questão de gosto, pastor, ninguém discute. Tá? Questão de gosto, ninguém discute, né? Mas eu quero lhe levar para Mateus, capítulo 22.
Se questão de gosto ninguém discute. Capítulo de número 22. Você vai ler no versículo 11 ao 14. Se é questão de gosto, presta atenção. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcia. E disse: Amigo, como é que acha que não tem veste de núpcia? E ele desceu. Disse então ao rei ao servo: amarrai-o de pé e mãos, levai-o à serva exterior, ali haverá pranto e ranger de leite, porque muitos funcionários, mas poucos escolhidos. Você entendeu? Dá glória a Deus. Olha a observação aqui. Se tem a ver ou não tem? Os convidados do rei. Quem foi o rei que te convidou para você estar aqui? Diga o nome do rei. Jesus. Diga o nome do rei que te convidou para essa igreja. Jesus. Rei Jesus. E o rei Jesus contou essa história aqui, dizendo que o outro rei, quando foi ver, ele viu que tinha um amigo, né? Amigo, como entraste aqui não tendo veste decente? Por que você veio com a mesma roupa que você vai aos seus compromissos? Deus está querendo dizer isso. Vamos dizer que o cara fosse jogador, né? Mesma roupa lá, aí futebol, aí vem para a igreja, dá licença. A minha profissão, tua profissão. Mas se não é profissão, não está sendo inteligente. Você está sujeito. Jesus vinha e você ficar. Porque você está com a veste que não é adequada. Era isso que Jesus estava querendo dizer. O resultado daquele que entrou no ambiente sem uma roupa adequada, para onde foi que ele foi? Trevas. E ainda foi amarrado. Tinha nem como voltar, nem quisesse, gente. Ainda foi amarrado. O negócio é assim. Se alguém acha que isso é coisa que não tem nada a ver, tem muito a ver. Tem muito a ver, porque toda transgressão pode nos impedir nós morarmos no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então a preocupação de Jesus que se manifestou dizendo: eu sou a verdade, eu sou a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém, irmãos, que não faz o que Jesus manda, vai morar no céu. Só vai morar no céu aqueles que fazem o que Jesus manda. Louvado seja o nome do Deus Pai. Somente quem faz a vontade de Deus. Jesus disse que os que vão morar no céu. Louvado seja Deus. Os falsos mestres por aí, as falsas denominações, não estão preocupados com seus fiéis. Não. Pode andar de qualquer jeito. Olha, irmão, tem uma pessoa que tem um título de presbítero, de uma denominação de Assembleia de Deus. Diz o resto, cara. Para ninguém murmurar dos outros, né? Para ninguém criticar os outros. Fazendo uma reflexão, sem roupa, sem nada, né? Desde onde tu é para não sujar as demais? Era assim para as pessoas fazerem, se identificar, irmão. Porque às vezes um membro de uma família que não tem bom comportamento, enquanto ele não diz que faz parte da família, a família não se sente ofendida. Ou não é verdade isso? Ele falou, mas não se identificou. Amém por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja do Senhor Jesus, irmão, ela é uma
família. A igreja do Senhor Jesus, ela é uma família. Marcos 3, abre aí sua Bíblia. A identificação que Jesus fala da sua família, verso 31 ao 35. Verso 31 do capítulo 3 de Marcos. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram nos chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Se irmãos entenderam, diga glória a Deus. Quem é irmão de Jesus aqui, irmãos? Diz que faz a vontade de Deus. Diz que faz a vontade de Deus, aí você pode dizer: você conhece? O Senhor, meu irmão. Não faz a vontade de Deus, tu está obrigado a aceitar a confissão dele, meu irmão. Não está de jeito nenhum que Jesus. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Jesus falou assim: disse, olha, minha mãe e meus irmãos é quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia. É cheio de pessoas hoje, irmão, encontrou por aí, andando de qualquer jeito e dizendo: eu sou irmão. Eu sou irmão, eu sou crente. Você tem conhecimento? É irmão do Adão. É irmão do Adão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O irmão ficou olhando para mim, né? Mas Senhor, pastor, mas Senhor, irmão Adão. Por que eu disse para Senhor, irmão Adão? Porque ele estava sem blusa no meio da rua. Mas te vestia, rapaz, estava para sair desse jeito. Não entendeu nada ainda, meu irmão. Ainda não compreendeu. Não entendeu? Mas olha, ó Senhor, meu pastor, ó Senhor, irmão Adão. Não vi nada. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. De uma maneira bem educada, né? Glória a Deus. Eu conheci o senhor, que ele não fazia assim, não, ele era mais radical. A pessoa chegava e se falasse assim, ele dizia assim: vai na sua casa, veste sua blusa e volta, você está para o Senhor. Aí era, hein? Aí eu digo: não, eu vou pegar mais leve, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus em Cristo abençoe aos nossos irmãos. E nós possamos andar, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, fugindo da má aparência, né? Fugindo realmente do que diz aqui o apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Da leitura oficial que a gente leu. Eu leio quantos versículos da leitura oficial? 2 versículos. Versículo chave: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai também nele. Glória a Jesus. Quem recebeu Jesus aqui, irmãos? Ande como Jesus andou. Só isso que ele está dizendo, né? Você recebeu Jesus, pois agora eu vou andar como Jesus andava. Cabeça erguida, né? Quando eu for dar a paz do Senhor, o outro não dizia: mas eu mando. Tá bom? Anda direitinho, irmão, vale a pena, é tão gostoso. Louvado seja o nome do Senhor. A gente sempre está bem no meio da sociedade, a sociedade nos respeita, nos admira, está entendendo? Dá o testemunho da gente, não só para a gente, mas dá o testemunho para outro. Não é verdade isso, irmão? Né? Se você encontra uma pessoa que tem bom testemunho, quando o descrente vai falar: rapaz, que aquele fulano é uma bênção de Deus, né? É uma bênção de Deus. Então eu digo a você, antes, como disse Paulo aqui, né? Andai nele, nos exemplos dele, na palavra dele, e assim o nome do Pai é glorificado.
Louvado seja Deus. Nós vamos encerrar. Nós resgatamos fomos, resgatamos pra não mais pecar. Nós vamos a igreja, o céu pra desfrutar. Também com Deus aceite, pra nunca mais pecar. Também com Deus aceito, pra nunca mais pecar. Oh, glória! A igreja canta. A imortalidade, a tempo de gozar, nós temos liberdade, pra nunca mais pecar. Oh, glória! Pra nunca mais pecar, resgatados, glória. Somos resgatados, irmãos, pra nunca mais pecar. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, amanhã temos culto. Nem os jovens disseram. Amanhã nós temos culto de... muito bem, passa a propaganda do culto. Olha só, cantina macarronada. Vocês conhecem a macarronada, vai pra cima. Deixa de comer em casa e gastar qualquer coisa por aí. Segura o dinheiro na macarronada, tá bom? Em nome de Jesus. Eu não vou nem fazer mais propaganda, porque os irmãos já conhecem o sabor, né, da macarronada, que quem não corre na frente no final já fica sem nada, não é verdade? Então, que Deus abençoe nossos irmãos. Amanhã, nosso grande culto de jovens, a igreja toda aqui presente, tá? Em nome de Jesus. Ficamos de pé, irmãos. Domingo, nossa escola bíblica dominical. Tá uma bênção. Você que não está vindo, eu digo a você, venha participar, porque vale a pena. É muito gostoso. Muito bem, então vem para cá, Irmã Valéria, nós vamos louvar o Senhor. Feliz aniversário, junto. Cadê o Estevam? Muita felicidade, muitas bênçãos dos céus, que Deus resplandeça em voz azul, a luz em toda a sua vida. Bem feliz você está com Jesus. Deus te guarde, Deus te guie e te ajude e saiba caminhar no caminho da felicidade. Muitos anos com Cristo cantar. Deus te guarde, Deus te guie e te ajude e saiba caminhar no caminho da felicidade. Muitos anos com Cristo cantar. Aleluia. Que Deus continue abençoando a nossa irmã. E deixamos Provérbios 14, e verso 1 para você meditar em casa. Glória a Jesus. A igreja dá salva de palmas para aniversariantes. Glória a Deus. Receba com carinho, em nome de Jesus. O Aristeu, né, no nome da igreja, dá um abraço em você. Isso, pronto. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, né, ser crente? Glória a Jesus. Então vamos fazer a oração final. Fica aí para a oração em nome do Senhor. Curve a sua cabeça para você agradecer ao Deus Pai por tanta bondade e misericórdia. Deus Pai, Santo de Jesus, na pessoa amada e bendita do teu Filho Jesus, nós te louvamos, Deus Pai, pela vida da irmã Valéria, e que tu venha, Senhor, dar a ela a oportunidade de muitos anos, se isto não acontecer, a vida gloriosa do teu Filho, que ela se possa permanecer de pé, firme e convicta da sua salvação,
Abençoa ela, Pai, como esposa, como mãe, como uma serva tua, Deus Pai, para prestar serviço à tua casa, voluntariamente na certeza de que o galardão está nas tuas mãos, para dar cada um segundo as suas obras. Continua abençoando, dando saúde, muita paz e muita felicidade, ó Pai eterno, desfrutando o amor com seu esposo, em nome de Jesus. Eu te peço a tua bênção sobre toda a tua igreja, que as palavras, ó Pai, e que nesta noite tu usaste de misericórdia para comigo, eu te peço que tu escreva, papai, na mente e no coração de toda a tua igreja, em nome de Jesus. Nós já te agradecemos e o povo de Deus diz que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e o povo vitorioso digam: a vitória é nossa. Se Deus é por nós e agindo Deus, ninguém. Glória a Deus. Dê a paz no Senhor, seu irmão, em nome de Jesus, e desejo a noite de paz. Eita, grandão, olha lá.